Olá, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Já estamos aí no 64º dia da leitura da Bíblia Sagrada, e você que está firme conosco até hoje, já estamos, olha aqui, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7, o qual daremos sequência nessa leitura. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é a primeira vez que passa por aqui, ou já está conosco há alguns dias e ainda não se inscreveu, aproveite. Clique aqui, ó, facilite, nessa caixinha vermelha, inscreva-se aí e você estará abençoando este canal. Vamos orar ao Senhor e dar sequência à nossa leitura. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, obrigado pela tua mão sobre nossas vidas, pela graça que tem sido derramada sobre nós diariamente. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 7 diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra, escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta, as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas, se de fato o emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isto? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vem e se dispõe diante de mim neste tempo e se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos, sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que neste tempo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor, eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga em que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor: não, seria muito mais a si mesmo para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: juntem os seus holocaustos
aos outros sacrifícios e comam a carne, vocês mesmo, no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito. Não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje. Muitos e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram ouvir nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas as palavras, mas eles não lhes darão ouvidos. Você chamará, mas eles não lhe responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvido à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto de seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis no templo e se chama pelo meu nome para contaminarem. Edificam os altos de Tofete no vale de Ben-Hinnom, para queimarem em sacrifícios os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinnom, mas vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, serão tiradas às sepulturas os ossos dos reis, das autoridades de Judá, os ossos dos sacerdotes, das profetas, os ossos dos moradores de Jerusalém, e os ossos serão espalhados ao sol e à lua e todo o exército do céu, a quem tinha amado, a quem serviram e seguiram, a quem procuraram e diante de quem se prostraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Todos os que restam desta nação malvada em todos os lugares para onde os dispersei, preferirão morrer a ficar vivos, diz o Senhor dos Exércitos. Diga-lhes mais assim, diz o Senhor: quando as pessoas saem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade, ninguém pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Cada um afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece a sua estação, e a rolinha, a andorinha e o grou. Observem o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, a lei do Senhor está conosco? Na verdade, a falsa pena dos escribas transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados e atemorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que a sabedoria é essa que eles têm? Portanto, direi às mulheres deles e a outros, portanto, darei as mulheres deles a outros homens e os seus campos
a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que Será que eles ficam envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficam com vergonha, eles nem sabem o que é vergonha. Portanto, dirão com os que caem quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor, eu os consumirei de todo, diz o Senhor, não haverá uvas nas videiras, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas, e já designei os que passarão sobre elas. Porque nós estamos sentados aqui, reúnam-se, entretanto, nas cidades fortificadas, e pareçamos ali, pois o Senhor nosso Deus já decretou a nossa morte e nos deu de beber a nossa água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, não há nada de bom. Espera-se o tempo da cura, eis que o terror. Desde Dan se ouviu um resfolegar dos cavalos do inimigo, toda a terra treme o som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela, porque eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra os quais não há encantamento, e picarão vocês, diz o Senhor. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis que a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Porque vocês me provocaram a ira, as suas imagens de esculturas, os seus ídolos dos estrangeiros. Passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida eh, da filha do meu povo. Estou de luto, espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, para que então não se realizou cura na filha do meu povo? Jeremias capítulo 9. Quem dera minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fome de lágrimas, então choraria de dia e de noite, e os mortos da filha do meu povo, quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes, então deixaria o meu povo e se afastaria dele, porque todos eles são adúlteros e são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse um arco para disparar mentiras, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avança maldade em maldade, e não me conhecem, diz o Senhor, que cada um de vocês se projeta do seu amigo, e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador, todo amigo não faz mais do que espalhar calúnia. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar a iniquidade, vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conceder, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentira. Com a boca cada um fala de paz com seu companheiro, mas o seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, pela pastagem do deserto,
habitação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali um mugido de gado. Tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, moradores de chacais. As cidades de Judá farei uma desolação para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? E quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como deserto pelo qual não possa ninguém. O Senhor respondeu: Por que deixaram a minha lei, que pus diante delas, e não deram ouvidos ao que eu disse? Quem andaram na minha lei, pelo contrário, andaram na dureza do seu coração, seguiram os Baalins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalhei entre as nações que nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles até que eu os tenha destruído. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpideiras para que venham. Mandem procurar mulheres hábeis para que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilam águas, porque uma voz de pranto se ouve em Sião. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra, eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor, e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensine às suas filhas um canto fúnebre, cada qual ensine a sua companheira uma lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios, exterminou nossas crianças nas ruas e os jovens nas praças. Fale assim, diz o Senhor: os cadáveres das pessoas ficarão espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja nem quem os recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie sábio da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza, mas aquele que se glorie, glorie nisto, em que conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, todos os que cortaram cabelos nas têmporas, vive no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Jeremias capítulo 10. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus, porque com ele os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidades, cortam uma árvore do bosque, e um artífice a trabalha com o machado, com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os lave, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, porque não podem fazer o bem. Também não pode fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem, quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todos os reinos não há ninguém semelhante a ti, mas todos eles se tornarão estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz,
Os ídolos são obras de artífice e mãos de ourives, da cor azul, púrpura são as vestes deles. Todos eles são obra de pessoas habilidosas, mas o Senhor é verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhe o seguinte: os deuses que vocês fizeram, os céus e a terra desaparecerão na terra e debaixo deste céu. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, com a sua inteligência estendeu o céu. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nela não há fôlego de vida, são vaidades e obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, vão a perecer. Aquele que é da porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte do chão seus parentes, seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugares sitiados, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave, e eu dizia certamente: este é o meu sofrimento, e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram, e já não existem, não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas, porque os pastores se tornaram tolos e não buscam o Senhor, por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto da terra do norte para fazer da cidade de Judá uma desolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre o povo que não invoca o teu nome, porque foram eles que devoraram a Jacó, eles devoraram e consumiram e destruíram as suas montanhas. Jeremias capítulo 11. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: ouça a palavra desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Digam-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança que ordenei aos pais de vocês no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha do ferro, que eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi: amém, Senhor. E o Senhor me disse: proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir, nem andaram. Pelo contrário, andaram para cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta
aliança, ao qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: homens de Judá e os moradores de Jerusalém armam uma conspiração, retornaram às maldades de seus primeiros pais e recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram os outros deuses para os servir, e a casa de Israel, a casa de Judá, quebraram a minha aliança que eu fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e eles clamarão, porém estes de modo nenhum os livrarão de nada na hora da calamidade, porque os seus deuses de Judá são tantos quantas as suas cidades, e os altares de vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a vocês, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor de oração, porque os ouvirei quando eles clamarem e a mim na hora da calamidade. Que direi? Que direito tem a minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos, carnes sacrificadas poderão afastar de vocês a calamidade? Então vocês saltariam de prazer. Senhor chamou de oliveira verde, chamou por seus deliciosos frutos, mas agora o som de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, que o plantou, anunciou contra você uma calamidade por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticam, porque me provocam a ira, queimando incenso a Baal. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo, tu me mostrastes o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore e o seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais se lembre o nome dele. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo dos corações, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois confiam na minha carne. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, a que querem me ver morto, dizem: não profetize em nome do Senhor, para que não matemos assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu punirei, os jovens morrerão à espada, e os filhos de suas filhas morrerão de fome. Então não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Jeremias capítulo 12. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas
destinadas ao matadouro, e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra e dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo como o homem que vão se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhes diga coisas boas. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquele que eu jamais amava nas mãos dos meus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim e por isso eu o odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina e de várias cores, contra a qual me ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-las. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo, fizeram da porção que era meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação, e no seu rebanho ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora, e de um outro extremo da casa não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum, ficaram envergonhados das suas colheitas por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos que se apoderam da minha herança, que deixem o meu povo de Israel. Eis que os arranquei da sua terra e arrancarei da casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se juntarem pelo meu nome, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensina o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Jeremias capítulo 13. Assim me diz o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não molhe antes disso. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou, que está em volta da sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda ali na frente de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor havia ordenado. Passando muitos dias, o Senhor me disse: levanta-se e vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração, e segue outros deuses para servir, adorar, será tal como este escrito, que presta para nada, igual este cinto que não presta para nada, porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim se fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem
por povo, nome, louvor, glória, mas eles não quiseram ouvir. Diga-lhes também esta palavra: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: toda jarra deve ficar cheia de vinho. Perdão. Então eles dirão a vocês: não sabemos nós muito bem que a jarra deve ficar cheia de vinho? Mas vocês responderá: assim diz o Senhor: eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores dessa terra, e os reis e os que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas, todos os moradores de Jerusalém, eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles, nada me impedirá de destruí-los. Ouçam e prestem atenção, não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, antes que, esperando vocês luz, ele mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês, chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Digo ao rei e à rainha mãe: humilhem-se e estenda no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas e não há ninguém que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos os cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhes foi confiado, o seu linho rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem ensinou ser amigos? Será que você não sentirá dores como o da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte: por que me sobrevieram estas coisas? Eu sabia que foi por causa da multidão das suas maldades, e as abas da sua saia foram levantadas, e os seus calcanhares sofreram violência. Será que o etíope pode mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo a sua mancha? Ou, se for possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Por isso eu os espalhei como a palha se é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhes cabe, e a porção que reservei para você, diz o Senhor. Você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim eu mesmo levantei as abas da sua saia até a altura do rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas do campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos, a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? A quanto tempo isso vai durar? Jeremias capítulo 14. Palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo, e os poderosos mandam os servos buscar água. Eles vão à cisterna e não encontram água, voltam os seus cântaros vazios, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça, por não ter havido chuva sobre a terra. Esta se acha ressequida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças do campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros, e ofegantes sorvem o vento como chacais, e os seus olhos desfalecem por falta de pastos. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram e pecamos contra ti. Ó esperança de Israel, redentor do teu povo no tempo da angústia, porque seria como estrangeiro da terra, como viajante que fica só uma noite? Porque serias como um homem que foi pego de surpresa, como um valente que não pode salvar.
mas tu, ó Senhor, está em nosso meio e nós somos chamados pelo teu nome, não nos abandone. Assim diz o Senhor a respeito deste povo, eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não nos agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem deles. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocausto e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu consumirei pela guerra, pela fome, pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei a verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizaram mentira em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis, engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome sem que eu tenha mandado, e dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, e eles, suas mulheres, seus filhos e filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar, porque a virgem filha do meu povo sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio do campo, vejo se os que foram mortos à espada, se entro na cidade, então ali os debilitados pela fome, até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Porque não nos fizeste e não há cura para nós. Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura, eis o terror. Conhecemos o Senhor e a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não despreze o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podes os céus por si mesmo dar chuva? Não és tu, ó Senhor nosso Deus, que fazes isto? Portanto, em ti esperamos e puseste tua faz, esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias capítulo 15. Então o Senhor disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. E se lhes perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor: quem é para a morte, vai para a morte; quem é para a espada, vai para a espada; quem é para a fome, vai para a fome; e quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com a espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves do céu, que os animais selvagens, para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me retirou, diz o Senhor. Você voltou para trás, por isso levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões da cidade. Deixe-os sem filhotes e destruí o meu povo. Mas eles não deixaram seus maus caminhos, as suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um
destruidor sobre a mãe de jovens. Fez cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Por ela o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes e os estrangeiros eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, mãe, porque você me pôs de mundo para ser homem de rixa e homem de discórdia para toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse, na verdade, eu fortaleci para o bem e farei bem que o inimigo se dirija às súplicas no tempo de calamidade e o tempo de aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Por isso, os seus pecados e todos os seus territórios entregarei de graça os seus bens, seus tesouros, para que sejam saqueadores. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhece, porque o fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permita que, por causa da tua longanimidade, eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afronta achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras encheram meu coração de júbilo e alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação porque minha dor não passa de minha ferida que me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-los. Derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu libertarei das mãos dos iníquos e livrarei das guerras dos violentos. Jeremias capítulo 16. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: não case, nem tenha filhos com as filhas deste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, a respeito das mães que os tiveram e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e os animais selvagens, porque assim diz o Senhor: não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nesta terra morrerão tanto grande quanto pequeno, e não serão sepultados, nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes da pele, nem por eles se repararão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa da morte, nem lhes darão de beber um copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Também não entre numa casa em que há um banquete para sentar com eles e comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar este lugar diante dos olhos de vocês, enquanto vocês ainda estiverem vivos. O som das festas de alegria é a voz do noivo e a voz da noiva, quando vocês anunciar
a este povo todas estas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás dos outros deuses e serviram-os e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora desta terra para uma terra que nem vocês nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo que vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá: tão certo que vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todos da terra para onde tinha dispersado, pois eu farei voltar para as suas terras e os dei a seus pais. Eis que eu mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas, até as fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles, eles não conseguem se esconder de mim, e a iniquidade deles não se encobre os meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha cabeça com a sua abominação. Ó Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia, a ti virão as nações desde o confim da terra e dirão: nossos pais herdarão só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses são, esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com uma ponta de diamante cravado na tábua do seu coração, nas pontas dos seus altares. E os seus filhos se lembram dos seus altares e os seus postes da deusa Acera, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei os meus braços a todos os teus tesouros como despojo, e darei mesmo com os meus lugares altos para a causa do pecado em todos os seus territórios. Vocês terão de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva aos seus inimigos numa terra onde vocês não conhecem, porque o povo que você conheceu, o povo que você acendeu na minha ira, queimará para sempre. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz a carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, e a terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro, plantada junto às águas, que estendem as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba,
nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, a de- e desesperadamente corrupto. Quem poderá compreendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente no meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um troco de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra, mas eu não me recusei a ser pastor, seguir-te. Também não desejei o dia da aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios, e estás no meu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada distribuição. Assim me disse o Senhor: vai e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá, dizendo: vá também todos os outros portões de Jerusalém, e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entram por estes portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês. Tenham cuidado de não levar cargas no dia do sábado, nem introduzi-los em Jerusalém pelos portões. Não saiam da casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia do sábado, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir, nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas nos portões dessa cidade no dia do sábado, se santificarem no dia do sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões dessa cidade entrarão estes reis, príncipes, que se assentarão no trono de Davi, e andando em carros e montando em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, de de Cefelá, das montanhas de sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas, cereais, incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graça da casa do Senhor. Mas se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado e carregarem alguma carga, enquanto entrarem pelos portões de Jerusalém no dia do sábado, então porei fogo nesses portões, o fogo queimará o palácio de Jerusalém e não se apagará. Jeremias capítulo 18, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que fazia de barro se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Esta é a palavra que veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês o que fez o oleiro? Sim, Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel.
Hum, No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar, destruir, e essa nação se converter da maldade contra a qual falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhes. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, e eu, ou de a respeito de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia enquanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo assim: diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam as suas condutas e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessa. E a Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano e a rocha do seu e a rocha que se ergue da planície? Ou fol- faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos que fizeram tropeçar os seus caminhos nas veredas antigas, para que andasse por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem a sua terra, para fazerem da sua terra um objeto de horror, de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça como vento leste, e os espalharei diante dos inimigos, eu lhes mostrarei as costas, não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra do profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção nenhuma às suas palavras. Olha para mim, Senhor, ouve a voz do que me acusam. Por acaso é como um mal que se apega ao bem, pois cobriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compadeci da tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as mulheres sejam roubadas, que os filhos que fiquem viúvos, dos seus filhos que fiquem viúvos, que os maridos sejam mortos da peste, que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouçam-se o clamor e vêm das casas quando trouxerem bando contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilha para os meus pés. Mas tu, Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti, age contra eles com o tempo da tua ira. Jeremias capítulo 19. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos do sacerdote. Vá até o vale de Ben-Hinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá, moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir
falar dela ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso e outros deuses que nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e encheram os altos de Baal para que para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, e num lugar lhes ordenei, e nunca lhes ordenei, nem falei, nem me, nem me passou pela mente. Por isso o que vem, eis que vem dia, diz o Senhor, em que este lugar não chamará Tofete, nem vale de Ben-Enom, mas vale da matança, porque farei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, darei os seus cadáveres como alimento às aves do céu, aos animais selvagens, porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela não ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam carne dos seus filhos e a carne das suas filhas. Cada um comerá a carne do seu próximo na angústia e no aperto que ficarão com o cerco de seus inimigos e dos que procuram tirar-lhes a vida. Depois quebre o pote à vista de dos homens que foram com vocês, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo nessa cidade, e como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais ser restaurado, os mordomos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para sepultar. Assim farei este lugar, diz o Senhor aos seus moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete, a cidade de Jerusalém, a casa dos reis de Judá, sobre cujo terraço queimaram incenso todo o exército dos céus, e ofereceram libações a outros deuses, serão e imundas como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor tinha enviado para profetizar, pôs-se em pé no ato da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade, sobre os povoados vizinhos, todas as calamidades pronunciarei contra ela, porque foram queimados teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Jeremias capítulo 20. Passur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Passur para Magor Missabibe. Pois assim o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos. Você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho, todas as coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos dos seus inimigos, as quais hão de saquear, por pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Passur, todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado. Você e todos os seus amigos, os quais você profetizou falsamente. Tu me persuadiste, ó Senhor, e fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste.
Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição por causa da palavra do Senhor. Sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome. Então isso me tornou o meu coração como um fogo, encerrando nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque eu vi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciem e nós denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos espero que eu tropece e diz, talvez ele se deixe persuadir, então nós o veremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão, ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso e sofrerão a afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês mais íntimo no coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha casa. Cantem ao Senhor, louve ao Senhor, pois livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe deu à luz. Maldito o homem que deu notícia a meu pai, dizendo: nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como a cidade que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu, que ele ouça gritos e de dor pela manhã e alarido de guerra no meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido minha sepultura e ela teria ficado para sempre grávida, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consuma de vergonha os meus dias. Jeremias capítulo 21. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maceias. Pergunte por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós. Talvez o Senhor nos trate segundo todas as maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Então Jeremias mandou que dissesse ao rei Zedequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês e com as quais vocês estão lutando fora das muralhas contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que estão cercando a cidade. Essas armas eu ajuntarei no meio desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com o braço estendido e com mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto as pessoas como os animais morrerão de uma grande peste. Tudo isso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos e povos, todos os moradores dessa cidade que sobreviverem à peste, à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, das mãos dos inimigos, das mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, eles os matará. O fio da espada não poupará, não se compadecerá e nem terá misericórdia. Este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor: eis que põe diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de pestes, mas quem sair, se render aos caldeus que estão cercando a cidade, não morrerá, conseguirá ao menos salvar a sua vida, pois voltei o meu rosto contra essa cidade para trazer desgraça e não para fazer-lhe bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e este queimará a casa do rei de Judá. Você dirá o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julguem com retidão todos os dias, livrem o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo
por causa da maldade do que vocês fazem, e queime, sem que haja quem possa apagar. Eis que eu sou contra você, ó morada do vale, rocha da campina, diz o Senhor, sou contra vocês que dizem, quem cessará contra nós? Quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os castigarei segundo o fruto das ações de vocês, diz o Senhor. Acenderei fogo em seu bosque, o qual queimará todos os seus arredores. Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa palavra. Pai querido, crave ela em nossos corações. Nós queremos ser praticantes das tuas santas palavras. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe de maneira especial.